Oh, que maravilha, meu nobre, meu irmão, minha irmã. Vamos juntos avançar o nosso nível de conhecimento da Bíblia. Você vê a palavra apóstolo na linguagem dentro das epístolas do apóstolo Paulo, né? Paulo identificando-se como apóstolo. Sempre apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo. Para todo lado dentro das epístolas. E as doutrinas fundamentais dentro do cristianismo, dentro das igrejas protestantes, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, as doutrinas fundamentais, a maioria são dentro das epístolas do apóstolo Paulo para a igreja cristã. Mas de fato e verdade, quem é que separou Paulo para apóstolo? Quem é que separou Paulo? Quem é que fez a consagração na linguagem, se pode falar assim, de Paulo? Foi Pedro, foi Tiago, foi João, foi André, foi os 12, com Matias já incluso na lista dos 12 no lugar de Judas, na igreja mãe em Jerusalém, que ordenou Paulo para ser apóstolo. Porque existe um problema, porque Paulo sempre no seu prefácio e nas suas saudações iniciais das suas epístolas, ele usava sempre uma linguagem. Paulo dizia que era apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Por Jesus Cristo, Jesus, o Filho, e o Deus Pai de Jesus, que, segundo Paulo, fez ele apóstolo. Você vê isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, mas você vai ver uma linguagem parecida dessa forma, sempre no início das suas epístolas, a maioria delas. Que ele era apóstolo não da vontade do homem, não do querer do homem, mas da vontade de Deus, da vontade de Jesus Cristo. Mas não foi o homem que reconheceu, não foi o homem que separou, não foi o homem que ordenou ele apóstolo, mas foi Deus Pai e Jesus Cristo, melhor, o seu Filho. Não foi da vontade de homem, não foi o homem que separou. Inclusive, quando você vê em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim: se eu não sou apóstolo para os outros 1 Coríntios 9, versículo 2, se eu não sou, eu, Paulo, não sou apóstolo para os outros. Ah, rapaz, não sou. Aí Paulo segue, mas, olha aí, ao menos o sou para vós, para os outros não sou apóstolo, mas para vocês em Corinto, pelo menos para vocês, eu sou apóstolo de vocês. Para vós eu sou apóstolo, mas para os outros, quer dizer, Pedro separou para apóstolo, Tiago separou para apóstolo. Tudo bem, fazer viagens, pregar, evangelizar, fazer missões, tudo bem. Mas quem é que separou Paulo para apóstolo? Ninguém. Não foi da vontade do homem, dizendo ele. Foi por Deus Pai e Jesus Cristo. Mas o homem tem que reconhecer. Por que para levantar Matias no lugar de Judas, teve que reconhecer a igreja em Jerusalém e tinha os requisitos para ser apóstolo no lugar de Judas? E Paulo não preencheu os requisitos de Atos 1, do versículo 15 em diante. Aquele contexto ali, para ser apóstolo. Então ele disse:
Se eu não sou apóstolo para os outros, quer dizer, eles não estão reconhecendo o meu apostolado, eles não estão reconhecendo que eu sou apóstolo, eles não têm eu como apóstolo, ao menos sobre a vós, porque vós sois sendo o meu apostolado no Senhor. Não é no homem não, é no Senhor. Então Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas que os que reconheciam ele como apóstolo era a igreja em Corinto. Era a igreja em Corinto e dizia que era o selo, a marca do seu apostolado, os irmãos da igreja de Corinto, mas para os outros não. E ele dizia que era apóstolo da vontade de Deus, que não foi ninguém me reconheceu como apóstolo, não foi da vontade do homem, não foi do querer do homem, não foi o homem que me ordenou, não foi o homem que me separou, não foi o homem que me escolheu, não foi da vontade do homem, mas da vontade de Jesus Cristo e de Deus Pai. Escreve nos comentários, está correto ou não está correto? Sim ou não? Tem demais por aí dizendo que é apóstolo, dizendo que é evangelista, dizendo que é pastor, dizendo que é bispo, tem apóstolo lá também, que é pastor, que é pastora, todos os tipos aí, diz que é Deus que separou, da vontade de Deus, hein? Será que está paralelo com Paulo aqui? Que Paulo falou isso. E aí, como é que fica? Alguém tem que reconhecer, né?